Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui começando mais um episódio do Conversa em Família. Estou aqui com minha esposa Camila Licurgo e nós vamos nos debruçar hoje sobre um tema muito importante. Se você está aí nos acompanhando, está lanchando, pare neste momento. Guarde essa comida, porque o tema hoje é sobre jejum. Não é isso, Camila? É isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é jejum. Para que serve o jejum? O jejum é um tema que traz muitas perguntas, muitos questionamentos, e nós vamos abordar os principais questionamentos sobre esse tema. Mas antes que nós comecemos efetivamente sobre o tema, eu devo lhes dizer que este nosso podcast é um oferecimento do Licurgo Academy. Se você ainda não acessou, acesse agora, licurgoacademy.com. Ou você digita aí, ou então você já entra no QR Code, que vai aparecer do Licurgo Academy aí, para que você entre e faça parte, se torne nosso aluno e possa caminhar conosco nos campos do conservadorismo, dos estudos bíblicos e da apologética cristã. Eita, Camila! Camila está muito feliz, porque vocês que estão nos assistindo vão deixar o like, vão colocar os comentários e vão assinar o canal, ou se inscrever no canal que fala, né? Se Isso. inscrever no canal, vão compartilhar, vocês vão compartilhar o vídeo e tem uma quinta coisa também, que Quer é ativar? ativar o sininho das Isso. notificações. Então faça essas coisas aí, agora é para fazer mesmo, viu? Não é para ficar só escutando sem fazer, não. Então você já marca aí o coração do like, né? Ou é a mãozinha? É a É a mãozinha mãozinha. do like. É. Vamos lá, vamos falar sobre jejum. Vamos. Jejum é um tema importantíssimo. Isso. Camila, o que é jejum? Biblicamente falando, o que é jejum? O jejum é uma disciplina espiritual, que é uma ferramenta que nos ajuda a ouvirmos a voz de Deus, a sermos moldados, pelo Senhor. É uma das formas que nós usamos para disciplinar a nossa carne, para submeter a nossa carne e fortalecer a voz do nosso espírito para escutar, a voz de Deus. Então, interessante que de tudo que você falou, nada nos indica que jejum tem a ver com a espécie de barganha com Deus. Não. Isso é um erro muito comum, né? Como se as pessoas quisessem comprar Deus ou, de alguma forma, sensibilizar Deus para Deus mudar de ideia, quando a gente sabe, né, que Deus, ele é o grande eu sou, ele não muda como sombras inconstantes, né? E não é o nosso jejum que move Deus. O jejum, ele não muda Deus. O jejum, ele nos muda. É uma disciplina para crescimento espiritual. Só isso aí que você falou, Camila, já é muito importante para muitas pessoas. Você Sim, tem é um erro noção, muito né? comum, né? É, porque as pessoas acham que o jejum sensibiliza a Deus. Uhum, que vai, de alguma forma, vai tocá-lo, mas ou vai fazer com que ele sinta pena de nós, alguma coisa nesse sentido. Mas, na realidade, o jejum, ele nos muda, ele nos transforma, porque a palavra de Deus diz que eh, nós estamos numa luta, que o nosso corpo, a nossa carne, ela milita contra o espírito. Então, a carne, ela tenta nos levar a lugares, a situações e a fazermos coisas que é contrária à vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para nós, não é? É contrário à vontade do Espírito, é o direcionamento do Espírito. Quando nós fazemos jejum, nós estamos submetendo a nossa carne. Nós estamos abrindo mão de fazer a vontade da carne, não é? E para nos abrirmos mais, para escutarmos a voz de Deus. Jejum também não é só passar fome. Não adianta só você pular uma refeição ou ficar sem comer alguns dias e não buscar o Senhor, não ler a palavra, não orar, não é? Também aí vai ser só passar fome. O objetivo do jejum é o crescimento espiritual, é uma disciplina espiritual, né, para que a gente possa ouvir melhor a voz de Deus. O jejum,
ele é excelente quando nós precisamos tomar uma decisão importante, por exemplo. Precisamos escutar a voz de Deus, precisamos de um direcionamento específico do Senhor. Então, a gente toma a decisão de submeter a nossa carne, de calar essas vozes, os impulsos, as vontades da carne e nos debruçarmos sobre a palavra de Deus em oração para ouvirmos a direção do Senhor, já que o nosso espírito vai estar, a carne vai estar mais fraca e o nosso espírito, né, vai estar mais fortalecido por causa dessa busca. Também só ficar sem comer não é jejum. Muito importante isso. Que vivemos num mundo em que há uma polifonia, muitas vozes existem. Isso. Então nós temos que cultivar a capacidade de discernir a voz de Deus. Isso mesmo. E isso vem com a intimidade. É como uma pessoa, pronto. Se eu escutar a sua voz, não é? Em qualquer lugar, mesmo sem estar lhe vendo, eu sei que é você que está falando, não é? Por quê? Porque nós temos intimidade. Eu conheço você, eu escuto a sua voz frequentemente, não é? Então, nós temos uma intimidade. Quanto mais intimidade se tem com o Senhor, mais fácil identificar a voz dele. E o jejum faz com que você cale algumas dessas outras vozes Isso, principalmente a voz da carne, da né? carne. Porque lá em Gálatas, Tem muitos Gálatas, exemplos bíblicos, né, dessa isso prática. também. Mas lá em Gálatas aqui, Gálatas no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, existe um conflito entre a carne e o espírito. Enquanto a gente estiver vivendo aqui nessa terra, a gente vai passar por esse conflito. E nesse conflito entre a carne e o espírito vai prevalecer aquele que estiver mais bem alimentado. No jejum, nós decidimos não alimentar a carne e alimentar o espírito. Nós tiramos um tempo maior para consagração, para busca ao Senhor, busca na palavra de Deus, busca em oração pelo Senhor, para fortalecermos o nosso espírito e o nosso espírito ficar mais atento, né? Nós ficarmos mais atentos à voz do Senhor, né? Vamos só reforçar esse ponto aqui. O jejum precisa ser necessariamente de alimento? Bom, essa é uma pergunta boa, porque na palavra de Deus, ela fala somente de alimentos. Mas é uma coisa que eu falo, né? Na época em que a Bíblia foi escrita, não existiam mídias sociais, não existiam redes sociais, não é? E hoje, se a gente prestar atenção, uma das coisas que roubam bastante o nosso tempo de oração e de leitura da palavra, de um tempo de estudo e de busca por intimidade com o Senhor, são as mídias sociais. Então, eu acredito que as mídias sociais, se abster das mídias sociais, é uma ferramenta poderosa para essa busca também, por direção do Senhor, para ouvir melhor a voz de Deus. Não é simplesmente também deixar, eu não vou mais mexer no meu celular, mas aí vou assistir televisão. Não, tem que ter essa busca, tem que ter esse tempo de leitura da palavra, tem que ter esse tempo de oração. Não é? E as mídias sociais hoje, todo mundo, eu acho que até aqueles que estão nos assistindo podem ver aí no seu celular quanto tempo você passa nas mídias sociais. Não é? Esse tempo, se você passasse orando, se você passasse buscando o Senhor, se você passasse lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, como é que estaria a sua vida espiritual hoje? Não é? Então, são coisas para a gente pensar. Agora, eu não posso dizer que na Bíblia tinha falando de jejum de mídias sociais, né? A Bíblia não fala sobre isso, porque não existia naquela época. Mas é sim uma coisa efetiva, né? Para essa busca de submeter a carne, calar as vozes da carne
e ouvir melhor de Deus. Para deixar bastante claro, para que não seja entendido de forma errada, o jejum de alimento ainda é Com o certeza. central, né? O ideal, eu acredito, é juntar as duas coisas, não é? Juntar as duas coisas, porque também não adianta você pular uma refeição e ficar no celular, nas redes sociais, nas mídias sociais. Isso daí também não adianta, porque qual é o objetivo do jejum? É buscar o Senhor, é diminuir as vozes da carne, não é? E ficar mais sensível à voz do Senhor. Então não faz sentido você pular uma refeição para ficar no celular, no Instagram, no YouTube. Não, não faz sentido. Você deixa aquele tempo em que você estaria se alimentando e coloca aquele tempo para buscar o Senhor. Aí sim. É jejum do entretenimento, né? Que o afasta ali. E isso das coisas que afastam de Deus. E eu acho, sabe, Tassi, que o jejum é muito bom a gente tirar períodos de jejum. Isso é muito bom, é muito louvável, isso deve ser feito. Eu faço, gosto e acredito nisso. Mas, muito mais do que fazer períodos de jejum, é ter uma vida de jejum. Entende? É observar aquilo que nos domina. Porque a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós não devemos nos deixar ser dominados por nada, né? Então, assim, se nós estamos vivendo a vida e estamos vendo que estamos sendo dominados, estamos gastando muito tempo nas mídias sociais, por quê? O que é que a gente está assistindo? Isso está edificando? Está me fazendo ficar mais perto do Senhor ou mais longe do Senhor? Está tirando o meu foco do trabalho? Tanta gente tem problemas com isso, com vício mesmo de mídias sociais, não é? Então, ter cuidado com esses vícios, sabe? Eu acho que é válido ter períodos de jejum, mas nós, como cristãos, nós temos que observar, porque quando nós não estamos jejuando, a luta entre a carne e o espírito continua. Então, nós devemos ter uma vida de busca pela voz do Senhor. Então, a vida de busca pela voz do Senhor deve ser uma vida em que busca calar a voz da carne. Então, observar a nossa vida, né? Nos julgarmos, tá sempre se avaliando o que é que está roubando o meu tempo, né? Quando você fala de jejum de mídias sociais, fica claro que é um jejum que faz com que você dedique mais tempo a Deus. Isso. Mas como entender isso no jejum normal de alimento mesmo? Quando a gente deixa de se alimentar, a nossa carne, ela tem um desejo, ela tem uma vontade. Ela está com a vontade de comer. Ela quer comer. E você deixa de comer, você está mostrando a sua carne que você não é dominado por ela. Que não é ela que vai ditar os rumos da sua vida. Que não é a voz dela que você vai ouvir. Tem isso. E quando você deixa de fazer isso para orar, para buscar o Senhor, ler a palavra, estudar a palavra, estar um tempo com o Senhor, você está naquele momento em que a carne é enfraquecida, em que a voz dela não é ouvida e nem obedecida, você está decidindo ouvir a voz de Deus, buscar a voz de Deus, buscar ouvir a voz de Deus, né? Muito importante isso aí, para deixar bastante claro. E como você já disse algumas vezes, só reforçando, sempre acompanhado de consagração, de oração a Deus. Isso. E também outra coisa, Tasso, o equilíbrio. O equilíbrio. Porque às vezes as pessoas estão passando por um problema muito sério, querem buscar uma direção do Senhor, aí diz assim, eu vou fazer 15 dias de jejum sem comer e sem beber água. Só que a pessoa nunca fez um jejum na vida. Vai ficar doente, vai ter problemas de saúde, não é? Não teve uma preparação correta. Esses jejuns que são mais prolongados, eles precisam de uma preparação de alimentação antes de tudo isso, porque o objetivo não é ficar doente nem desnutrido. O objetivo é buscar o Senhor, é ficarmos mais fortes espiritualmente,
não é? Então tem que ter esse cuidado também, tem que ter o equilíbrio. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, não é? O domínio próprio é a busca pelo equilíbrio. Então, nós devemos ter equilíbrio na vida cristã, né? Outro ponto importantíssimo que você colocou. O objetivo não é ficar desnutrido. O objetivo é buscar o Senhor. Emagrecer, né? Existe um outro jejum que é muito popular, que é o jejum intermitente, que é outra coisa, não é? O jejum espiritual que a gente está falando aqui é para buscar o Senhor. Lógico, quando nós fazemos um jejum com equilíbrio, de acordo com a orientação, não é? Se você já apresenta algum problema de saúde, é bom procurar um médico antes, um nutricionista, para se preparar para o jejum. Normalmente, quando o jejum é bem feito e bem orientado, nós saímos mais fortalecidos. Então E não há, temos benefícios no corpo também. então não há problema em buscar orientação médica, considerar os limites De pessoais. forma nenhuma. É importante. Quem nunca fez jejum é muito importante. É muito importante, né? Isso é muito importante mesmo, viu? Uhum. Porque os médicos não são. Os médicos que estão ali pode ser uma ferramenta de Deus para nos ajudar, não é? Isso daí não é Muita gente tem problema. preconceito, né? Tem, de Com tudo. médico, com psicólogo, né? Sim, tem. Tem Muita gente muito. tem preconceito com Mas essas isso é coisas. assunto para outro Outro podcast. podcast. A gente poderia fazer um podcast sobre isso. É. Vamos fazer mais pra frente um podcast sobre a psicologia e o cristianismo. Vamos. Vamos fazer, né? O, o jejum não muda Deus, o Uhum. jejum muda quem está fazendo o jejum não sensibiliza Deus, o jejum não serve como barganha para mudar Deus. E o que que você tem a dizer, Camila, sobre a questão do jejum como um movimento? Grupo de pessoas fazendo jejum, ou a família jejuando, os pais ensinando aos filhos o jejum. O que é que nós poderíamos elaborar sobre o jejum, não apenas como uma prática ou estilo de vida pessoal, Uhum. mas o jejum como um movimento cristão? Eu acredito muito nessa questão. Eu acho que sempre quando a igreja está reunida em um só propósito, não é? Muitas coisas acontecem. Eu acho que e a gente encontra na palavra de Deus muitos exemplos sobre isso, né? A igreja reunida para oração e todas num só propósito e muita coisa acontecia ali da parte de Deus, não é? Então eu creio que existe uma unção específica quando a igreja do Senhor está unida com um propósito. Então, quando a igreja, né, e eu falo igreja aqui não como instituição, mas como grupo de pessoas, de cristãos, filhos de Deus, se reúnem para buscar o Senhor com jejum e oração, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu creio que é um instrumento de fortalecimento. Inclusive, o ministério, o Flores no Deserto, né? Ele começou assim. Ele começou com um grupo de eu e algumas mulheres. Nós nos reunimos para fazer 40 dias de jejum e oração. E aí, uma foi chamando a outra, foi chamando a outra, foi chamando a outra. Então, foram muitas mulheres de vários lugares diferentes do Brasil e do mundo, né? A gente se reuniu, fizemos 40 dias de jejum e oração e foram experiências tremendas, assim, muitos testemunhos que nós tivemos de cura, de transformação de vida, transformação de famílias. É poderoso demais uma família se reunir e fazer jejum em torno de um propósito, de buscar o Senhor. E eu digo muito nesses momentos de jejum, é claro que a gente pode sempre colocar diante do Senhor as nossas petições, sempre. Mas nesses momentos de jejum, a gente não pode perder o foco de que o nosso foco é buscar o Senhor pelo que Ele é. Muito mais do que buscar as mãos do abençoador,
nós devemos buscar o coração do amado da nossa alma. Entende? E quando a gente faz isso, sem se preocupar muito com a bênção, mas com o abençoador, as bênçãos são consequências. É muito interessante porque os testemunhos é assim, às vezes eu nem precisei pedir, entende? E a gente vê aquilo acontecendo. Porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Então, quando um grupo de cristãos ou quando a família se reúne em torno de oração, estudo da palavra e jejum, isso é poderosíssimo, porque a família toda vai estar crescendo junto, né, naquele propósito. Então, isso é maravilhoso. Exemplos na Bíblia há muitos. O próprio Jesus se Sim, preparou para o seu sim. ministério público, né? Uhum. Lá em Mateus 4, Isso, quando ele jejuou no deserto, jejuou né? por 40 dias. Uhum. E isso é importante. Também é importante dizer, Camila, antes de nós voltarmos a essa questão da Bíblia, que eu queria que você falasse sobre Mateus mais para frente, aqui Mateus 9, Sim, 14 e 15. Mas antes de nós chegarmos lá, só que você dissesse que tem há anos faz uma reunião de jejum anual. Então, as pessoas que quiserem participar, as mulheres que quiserem participar, tem o Ministério Flores é. e É um movimento de jejum que a gente faz todo ano. É sempre no dia 1º de janeiro, nós já começamos e passamos 40 dias buscando o Senhor. Nos reunimos todos os dias de manhã para um devocional e tem as orientações do jejum, tem a leitura bíblica de cada dia. E aí a gente escuta muito testemunho nessas reuniões, né? Às vezes a gente faz também lives no Instagram, uma vez por semana. Então como é que a pessoa pode ter acesso a isso? Quem está nos ouvindo? é só entrar em contato pelo Instagram do Flores no Deserto. Ou então pode mandar uma mensagem no seu Instagram pessoal também. Pode sim. Seu Instagram A gente pessoal é encaminha. Camila Licurgo. Isso. Então você já entra aí, você pode mandar mensagem. Agora, eu acho que nós deveríamos falar um pouco sobre Mateus 9, 14. Isso, é porque tem uma questão que algumas pessoas dizem que o jejum não é para os nossos dias, né? Existem muitos exemplos no Antigo Testamento, Moisés, né, jejuou também, Daniel, né, Esté, e Jesus jejuou, né? Mas aí as pessoas dizem, não, depois de Jesus, não precisa mais jejuar. Bem, Só uma observação, Daniel não era vegetariano, não, deixar claro, porque às vezes o povo não, quer ser vegetariano por conta de Daniel, né? sim, Daniel não queria comidas oferecidas a ídolos, a falsos deuses. Só para deixar claro, porque tem gente que quer ser vegetariano por conta de Daniel, você acredita? é. Aí você vê, né, Tassos, que você está falando, Daniel não era vegetariano, né? Mas ele se fez vegetariano, né? Naquele jejum, ele mortificou a carne dele, É. né? Não diria que ele se fez vegetariano, né? Sim, não, não pode dizer isso, né? É, Mas assim, ele naquele jejum, ele ficou comendo só vegetais, né? porque não tinha garantia Podendo estar comendo a melhor comida que tinha para se oferecer naquela época, naquele lugar. Ele abriu mão para comer só vegetais porque ele não queria se contaminar. isso. Se contaminar de carnes que eventualmente teriam sido oferecidas a falsos deuses. E Bom, também eu acredito também que nessa passagem seria também como uma espécie de submissão, né? Uma submissão ao vamos rei. voltar a Mateus aqui? Vamos. Então, a questão aqui, Mateus 9, 14 e 15, diz assim: Então os discípulos de João vieram perguntar a Jesus, né? Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então, o próprio Jesus está dizendo aqui: enquanto eu estiver com eles, eles não vão precisar jejuar, eles estão festejando, o noivo está com eles. Mas quando o noivo for tirado,
e agora nós sabemos que Jesus está assentado à direita do Pai, né? Chegará o dia em que eles jejuarão. Então, jejuarão. É isso que Jesus disse. Este tempo é um tempo para nós jejuarmos, buscarmos o Senhor. Não é? É Isso. para hoje. É para hoje. Não, 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 é uma ferramenta poderosíssima. É. E também aqui toca num ponto que já foi abordado por você, sobre o qual você falou, que o jejum tem que ser um jejum que tenha sentido. Não é um jejum meramente formalista. Isso, boa. É. Então, o jejum tem um significado maior. Uhum. Talvez se nós formos para Isaías, abre Isaías 58, deixa eu ver aqui, Isaías 58, ali no verso 3, Sim. diz assim, ó, Isaías 58, 3, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirtes com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamarias tu a isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as desligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que o repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas o teu semelhante? A ideia de que o jejum tem que trazer o elemento da justiça, da compaixão, da retidão, tem que ter um sentido mais profundo do que meramente a abstinência da comida, ou expandindo o princípio do que pode nos afastar do Senhor. O jejum é uma prática, um estilo de vida, como você bem disse, e que nos traz conexão com a missão maior que Deus nos dá. Muito importante isso aí, viu, Nos Camila? prepara, né, Nos Tássio? prepara para a missão Nos maior. prepara para a missão. É uma ferramenta muito poderosa. É, essa questão de preparação, lá em Juízes, deixa eu ver se... Juízes 20, 26. É um exemplo de preparação. Juízes 20 e 26. Uhum. Quer que eu leia aqui? Pode ser. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Isso aqui é um exemplo em Juízes de uma preparação para uma nova batalha. Preparação para uma nova estação, não é? Quando nós precisamos também de direção. Precisa de direção, precisa de Estratégia. estratégia. É isso, Camila. Eu acho que um tema importantíssimo que foi tratado. Muita coisa pode ser dita ainda. Tem muitas referências bíblicas importantes Isso. sobre o jejum. Tem Zacarias 7, 5 a 10, que fala sobre jejuar realmente para Deus, né? Você ter uma vinculação. Tem muitas passagens aqui nas Escrituras que nós podemos falar, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Dessa preparação na igreja primitiva, Atos 13, de 2 a 3, fala do jejum e oração para que Paulo e Barnabé fossem Enviados. enviados. Isso aqui é muito importante também, a Isso. preparação para buscar orientação
a voz de Deus e não a nossa própria voz. Porque às vezes a gente quer que Deus entre no nosso projeto, quando na realidade nós temos que descobrir qual é o projeto de Deus e ingressar no projeto de Deus para nossa vida, não é? Jejum para escolher líderes também. Isso. Você tem, deixa eu ver Para aqui, separar pessoas para ministério. separar, talvez Atos 14 e 23, Sim. né? Aquele jejum na designação dos presbíteros. Sim. O jejum é muito importante, não é? Uhum. Os grandes homens do evangelho faziam isso também. Você vai abrir Atos 14, 23? Eu abro. Fica à vontade, porque... vá, veja aí que eu vou aqui ver uma carta aqui de Paulo, em que ele fala, né, que jejuava e tal. Acho que é a segunda carta. Atos 14, 23 diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. O jejum também é importante para isso aí. O Paulo, ele mesmo jejuava, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 5, nós temos essa informação. Ele diz, pelo contrário, vou ler a partir do 4, segundo aos Coríntios 5, 6, 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, e assim sucessivamente. Então, Paulo, ele praticava o jejum. Na segunda epístola aos Coríntios tem isso que nós lemos, e nessa mesma carta, mais à frente, lá no final, no capítulo 11, no verso 27, nós temos, Paulo também diz, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns. Então, o jejum era uma prática também que acontecia. Então, tem muitas passagens nas Escrituras a favor do jejum. E para terminar, a gente sabe que não é uma prática em muitas igrejas hoje. Por que será? Porque muitas vezes eu acredito, né, que é muito difícil hoje em dia a nossa sociedade, o mundo atual busca busca tentar nos convencer de que devemos viver no conforto. E jejum não tem nada de confortável, não é? É, Então, muita gente foge do desconforto, não é? isso. Mas quando a gente sabe o propósito, quando a gente entende o propósito, quando o jejum é feito com consciência, entendendo o porquê e o que é que está sendo feito ali, qual é o objetivo daquilo ali, né? É muito até é muito, eu esqueci a palavra, Gratificante. é porque eu me lembrei em inglês, né? Exciting, né? Muito animador. Muito animador. É. E vou dizer uma coisa para você. Se você não fez jejum, faça. Agora, ao fazer, não cultive em si uma aparência de tristeza manipuladora. Sim, Mateus 6. Tem gente que fica. É, Tá jejuando, Jesus fala sobre isso. aí quer botar uma camisa, quer andar até com uma camisa assim, né? Estou jejuando, né? Quer andar com uma camisa assim, estou jejuando. É. Procura agradar a Deus, que E é entre você e Deus. é isso. É entre você e Deus. Deus que ainda está valendo a questão do secreto, né? Tá. Busque Deus no secreto. No secreto, o secreto é recompensador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Verdadeiramente. É isso, grande pastora Camila.
Uma grande alegria nós estarmos aqui em mais um Sim. podcast. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Uhum. Se inscreva e assine aí, inscreva-se no canal, faça todas aquelas coisas. Vou dizer, já estou cansado, eu vou jejuar de dizer isso hoje. Vou dizer essas coisas. Esse é um podcast que é mantido e patrocinado pelo Licurgo Academy. Acesse aí o licurgoacademy.com. Tanto aqui você pode digitar licurgoacademy.com. Então, se você está vendo em uma TV, uma coisa assim, você entra aí no QR Code e você vai ter acesso lá à plataforma. Se não nos segue ainda no Instagram, siga. Meu Instagram é Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. E o de Camila é Camila Licurgo. Camila, CAMILA, Licurgo com Y. Quais são Isso. suas palavras finais sobre esse tema aí, Camila, para que a gente possa... Não, eu espero que tenha despertado pelo menos a curiosidade, né, daqueles que nos seguem sobre o jejum. E quero desafiar você, se você nunca fez, chamar a sua família, fazer esse tempo em família, né, de busca pelo Senhor, em jejum e oração, que é muito gratificante. Se você já fez, coloca aí nos comentários qual foi o resultado do seu jejum e para que a gente possa ser abençoado também. Que Deus abençoe a todos poderosamente e até o próximo episódio.